Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo tem a ver com o pecado. Mas não falo de qualquer pecado ou do pecado de um ponto de vista geral, mas de um pecado muito específico. E qual pecado me refiro? Sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é o tema que trataremos no estudo de hoje. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu seria capaz de cometer esse tão terrível e perverso ato hoje em dia? Ou é algo que só se fazia nos tempos de Yeshua, quando Jesus caminhou sobre a terra? Por isso, estudaremos esse assunto de acordo com a revelação da Palavra de Deus. Dito isso, pegue a sua Bíblia e vamos comigo ao livro de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Sempre que estudar uma passagem da Bíblia, deve entender que o contexto é importante. Ou seja, sempre deve ler e conhecer o que aconteceu antes da passagem que está estudando e também o que aconteceu depois. A maioria dos eruditos do Novo Testamento ensina, e estou de acordo com eles, que isso é ainda mais importante quando estudamos os evangelhos, porque juntos eles narram feitos, eventos históricos com respeito a Yeshua e a maneira como esses foram organizados. Foi realizada sob a guia e liderança do Espírito Santo. A revelação, a verdade, a informação em como a Escritura foi compilada sob a liderança do Espírito Santo. Quando estudamos esse capítulo 12, vemos algo. Na semana passada, vimos que o Messias foi convidado a uma sinagoga. Mas aqueles que o convidaram não fizeram com boas intenções. Não. Fizeram isso com o intuito de colocar uma armadilha. Eles queriam que ele fizesse algo que os permitissem desacreditá-lo. Te pergunto algo. Parece que essa é uma atitude obediente à Torá? Te direi algo. A Torá nos diz, e no geral Paulo nos falou disso em Gálatas, resumindo toda a Torá numa oração. Via Rapta Lareha Kamorra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eles estavam amando a Yeshua quando convidaram a sua sinagoga e lhe levaram esse homem que tinha uma mão aleijada, seca, murcha. Não amavam a Yeshua, nem tampouco a esse homem. E devemos ter cuidado. Essa não é uma acusação contra esta nação, esse povo, o povo judeu. Observamos e conforme veremos, como fizemos na semana passada, a vasta maioria das pessoas, quando presenciaram esse milagre, o que fizeram? Deram a glória a Deus. Eles sabiam e estavam corretos quando pensavam que esse era Deus falando. E o que devemos concluir disso? O que falamos na semana passada. A importância do porquê tantos milagres de cura que Yeshua fez, os fez especificamente no Shabat, ou seja, no 7º dia. E aprendemos a razão disso. E é porque, em sua grande maioria, a menos que fosse uma situação de vida ou morte, algo extremamente sério que causasse uma dor insuportável às pessoas, não buscariam um médico ou iriam ao hospital no Shabat. Então, o que é que eles podiam fazer? Bem, no Shabat se lê a Torá. Em toda sinagoga, não importa onde estejam, em todas as sinagogas, quando se lê a Torá, imediatamente depois se elevam orações.
orações por cura, orações pelos enfermos para que Deus possa se mover, ainda que seja no Shabat, e traga a cura. Por isso, quando o Messias realizou esse ato, esse milagre, a restauração da mão desse homem, quando realizou esse milagre de cura, as pessoas, a grande maioria delas, entendeu que esse era Deus entre eles. Lembram esse nome? Emanuel. Emanuel, Deus conosco. E o povo, em uma só voz, louvava a Deus. Mas aqui está o problema. Quando esses líderes viram isso, ficaram transtornados. Sentiram ciúmes e fizeram algo. Falaram às pessoas dizendo: esperem um momento, vocês precisam entender algo. Esse homem realizou esse milagre graças a uma influência demoníaca. Ele expulsa os demônios por quem? Eles usaram uma expressão hebraica. Em hebreu é Baal-zebu, o senhor ou o amo das moscas. É um termo para o príncipe dessa era. E claro que estamos falando de Satanás. O que eles disseram? Disseram que ele faz essas obras, esses supostos milagres, mas realmente ele obtém seu poder de quem? De Satanás, do príncipe da escuridão, do pai de toda mentira. E é com isso em nossas mentes que devemos continuar e aprender as verdades bíblicas da passagem de hoje. Assim que, de novo, venham comigo ao capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 12, desde o versículo 31. Lemos essas palavras. E por tal razão. Bem, essa é uma frase de instrução. Sempre que nos encontrarmos com uma frase similar a por tal razão, é uma instrução para o leitor que quer dizer: você não pode seguir adiante e ler esses versos e estudar a passagem seguinte, até que recorde o que acaba de se passar. Por tal razão, e às vezes, encontramos palavras parecidas como e depois dessas coisas. Ambas frases são um recurso literário que buscam nos dizer que, para chegar a uma correta conclusão, a uma interpretação adequada, devemos recordar, como discutimos, o que acaba de acontecer. O contexto. Versículo 31. Por tal razão, Yeshua falando, digo a vocês, isso começa de uma grande forma. Começa com ele dizendo: cada um de todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Ou seja, e é exatamente o que diz, que Deus é um Deus de perdão, e, portanto, ele perdoará todo pecado e cada ato de blasfêmia também. E ele fará isso pelos homens, pela humanidade. Mas há uma exceção. Qual será essa exceção? Seguimos lendo. Também disse, na metade do versículo 31. Essa segunda metade do versículo contém uma conjunção de contraste ou diferença. Por isso, todo pecado, em um sentido geral, cada pecado, toda blasfêmia será perdoada aos homens, exceto, diz. Aqui está a exceção, exceto a blasfêmia. Se vemos a primeira parte do versículo 31, antes da palavra blasfêmia, não vemos o artigo definitivo. O que significa isso? Estamos falando sobre a blasfêmia no geral. Mas quando chegamos à segunda parte do versículo, notamos algo. Notamos que está falando especificamente, que está falando de uma blasfêmia, de uma forma de blasfêmia. E qual será? Seguimos lendo. Diz, exceto a blasfêmia ao Espírito. Agora, o Espírito do qual estamos falando aqui, e de alguma forma o vemos de maneira inegável, está falando do Espírito Santo. Alguns tradutores, com o fim de te ajudar a entender isso agora, o colocam entre parênteses, ou letra em negrito. Mas com total certeza, estamos falando do Espírito Santo. Por isso diz, mas a blasfêmia contra o Espírito.
esse é o Espírito Santo, não lhe será perdoada aos homens. E logo, com o fim de enfatizar isso ainda mais, de maneira que não caiba o menor mal-entendido, notem o que diz o seguinte versículo, versículo 32. E qualquer palavra que seja dita contra o Filho do Homem será perdoada por ele. Por isso, toda palavra, toda declaração de blasfêmia que seja dita contra o Filho do Homem, e ali Yeshua refere-se a si mesmo, todas serão perdoadas. Direi unicamente isso antes de seguir avançando. O perdão. Notem que diz, serão perdoados. Tudo isso será perdoado. É um termo passivo. O que quer dizer é que algo mais deve produzir isso. Algo deve causar que seja perdoado. E por que está no futuro? Porque estamos falando do que fará isso possível, o qual é a cruz de Cristo, o derramamento do sangue de Yeshua, o sangue de Jesus, quando ele morreu sobre o madeiro, há aproximadamente 2000 anos. Isso e somente isso é o que faz com que o pecado, todo o pecado, incluindo a blasfêmia, em termos gerais, seja perdoado. Por isso diz aqui, e toda a palavra que seja pronunciada contra o Filho do Homem lhe será perdoada. Mas diz, mas toda palavra que seja pronunciada contra o Espírito Santo, e aqui está a frase completa, o Espírito Santo, toda palavra pronunciada contra o Espírito Santo não será perdoada por ele ou dele. Isso é significativo. Por isso é que sabemos que estamos falando do pecado imperdoável. Esse pecado que não pode ser perdoado. E notem o que ele diz no final do versículo 32. Não nessa era, nesse mundo, nem tampouco na era vindoura. Nem na era vindoura, nem no mundo vindouro. Qual é? O reino. Essa frase que enfatiza o que acabamos de dizer. Não será perdoado nessa era, nem na era vindoura. Isso nos diz que isso é sério. E, portanto, devemos responder à pergunta: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E como uma pessoa a comete? E como pode ser possível que seja cometida hoje em dia? Bem, recordem que eu já disse, já é a terceira vez que eu faço alusão a isso. Tudo isso tem a ver com trazer o contexto correto a essa passagem, porque houve um grupo de líderes que disse que o que ele fez, o fez pelo príncipe das trevas. O governante desse mundo, nessa época do tempo, falando de Satanás, Beelzebu, é o que vemos. Vamos voltar rapidamente a um versículo muito importante, o versículo 25, e notem o que ele diz. Mas Jesus, muito importante, mas Yeshua, conhecendo seus pensamentos. Isso implica algo, e é que Yeshua entendia. Ele conhecia. É o que diz o texto, exatamente o que eles estavam pensando. E o que eles estavam pensando? Já o comentamos. Eles presenciaram um milagre e o sabiam. Eles sabiam que ele foi enviado por Deus. Eles sabiam que foi através do Espírito Santo que ele fazia essas coisas. Ele sabia disso, e eles também. Mas aqui está o problema. Como um desafio, produto dos ciúmes e inveja, ao invés de entender sua posição de liderança para entender a verdade, o que fizeram? Eles não foram uma boa influência. Eles não estavam dirigindo as pessoas para que atuassem de maneira correta. O que fizeram? Eles, com conhecimento de causa, disseram: bem, sabemos que ele o fez pelo Espírito Santo, mas anunciaremos e proclamaremos que ele o fez por meio de Satanás. E isso, em essência, é o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo. As perguntas que com frequência recebo sobre esse tema, provavelmente, quando menos 30% delas,
São escritas por indivíduos que têm uma grande carga, e talvez ele ou ela fizeram justo isso. Já cometeram o pecado imperdoável. Blasfemaram contra o Espírito Santo. Quero ser muito específico por um momento. Há muitos eruditos na Bíblia, muito mais inteligentes que eu e com muito mais experiência, e eles dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser levada a cabo hoje. Porque explicam que, para cometer esse pecado, deve-se realizar testemunhando de primeira mão, com seus próprios olhos, um milagre que Yeshua realize enquanto ele estava nesse planeta há cerca de 2000 anos. Ele não está aqui corporalmente. Ainda vemos milagres, mas não são realizados por sua própria mão, em carne e osso diante de nós. Não o vemos assim. Por isso eles dizem que esse pecado não pode ser cometido hoje em dia. Outros dizem o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser cometida hoje em dia, mas o critério é o seguinte: quando você já presenciou um milagre inegável, algo que honra a Deus, algo que glorifica a Deus, algo que supre uma necessidade, e você está convencido pelo feito que seu autor é Deus, ele realizou esse milagre, vem de Deus, mas ao invés de reconhecer isso, de dar graças a ele ou simplesmente ficar calado, ao invés disso, sabendo que é algo de Deus, você publicamente diz: espera um segundo, o que vocês presenciaram é satânico, vem por influência demoníaca. Eu duvido que existam muitas pessoas que viram um milagre, conscientes que é algo de Deus, haviam declarado. Não. Eu quero mentir e quero desafiar a Deus dizendo que isso foi obra de Satanás. A maioria das pessoas podem estar seguras de que não cometeram esse ato imperdoável e que podem encontrar um perdão dos seus pecados pelo sangue do Messias Yeshua, pelo que Jesus fez por você e por mim e por toda a humanidade, judeus e gentis, por igual, e poderão experimentar o perdão. Bem, avancemos ao versículo seguinte, versículo 33. O versículo 33 não é corretamente traduzido por muitas Bíblias, porque 2 vezes aparece uma palavra de uma só letra. Essa pode significar o, ou também bem seja. E nos fala de 2 situações possíveis. Leiamos versículo 33. Bem seja está falando de 2 possibilidades. Bem seja, vocês fizeram uma boa árvore e seu fruto é bom, ou vocês fizeram uma má árvore e seu fruto é mau. É simples assim. Do que está nos falando? E por que aparece em versículo aqui? Recorda que o tema é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem a está cometendo? Esses líderes. E os líderes, não só os líderes, mas todas as pessoas. Porque conscientemente ou não, você é uma referência para outros. Você tem um testemunho. As pessoas te observam. E você dirigirá a verdade às pessoas. E será de bênção para suas vidas. Ou, Deus não o queira, será o contrário, será uma influência negativa, distanciará as pessoas da verdade. Aqui diz: bem seja que vocês tenham feito uma boa árvore, e seu fruto será bom. Ou vocês fizeram uma má árvore, e seu fruto será mau. E diz além disso, na segunda metade do versículo 33, porque por seu fruto será conhecida a árvore. Sabemos que nas Escrituras, e o Salmo 1 é um bom exemplo disso, que as pessoas com frequência são comparadas com as árvores. Isso significa que uma boa pessoa, uma que caminha na vontade de Deus, que está debaixo da sua autoridade, essas coisas são evidentes na sua vida. É um crente, tem fé, está debaixo da autoridade de Deus, opera no Espírito, e são suas boas obras o que os evidencia.
Da mesma forma, podemos ver que uma pessoa não está debaixo da autoridade de Deus e não é um crente, porque produz mau fruto. Por isso, aqui diz claramente, e não é difícil de entender, versículo 33, porque pelos frutos das árvores os conhecerás, pelo seu fruto. No versículo 34, ele continua. Isso não é novo. Ele continua falando com esses líderes. Diz esse versículo, o 34, uma raça de víboras. Essa é uma palavra para serpentes ou cobras. E falando com esses líderes, lhes diz, raça de víboras. Por que diz isso? Bem, esse era um tipo perigoso de serpente. Esse tipo de serpente é perigosa. Esse tipo de serpente não faz nada positivo para a humanidade. E por isso diz, como é possível que vocês sejam capazes de falar de algo bom se vocês são maus? Ou sendo vocês maus, diz, aqui há engano. Do que acabamos de falar, boa árvore, má árvore, mau fruto. Mas eles estão fazendo algo. Eles estão falando de coisas boas, coisas religiosas, coisas santas, coisas da Bíblia. Mas eles são maus. E o que isso constitui? Isso constitui um engano. E quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Essa geração, esses a quem ele está apontando. Ele está claramente dizendo que eles é que pertencem ao inimigo e não Yeshua. Ele está fazendo o bem. Ele está falando do bem e fazendo o bem. Mas eles aparentam ser boas pessoas. Dizem coisas espirituais e religiosas. Dizem as coisas corretas, mas vocês são seres malignos. Versículo 34, na sua segunda parte. Porque da abundância do coração fala a boca. Por isso você pode conhecer uma pessoa, não somente por suas obras, mas também por suas palavras, se as ouve o suficiente. E o que diz aqui é que suas palavras, falando com esses líderes, os condenam, porque vocês sabem que estão falando mentiras. Começaram falando coisas boas, mas vocês são mentirosos e são filhos do maior mentiroso. Uma vez mais, a metade do versículo 34, porque pela abundância do coração a boca fala. Versículo 35, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira, ele extrai, ele produz. Ele tira, ele extrai, ele produz. Por isso vemos que um coração bom tem tesouros, e do bom coração se produzem coisas boas. Mas, na metade do versículo 35, mas o homem mau, e o que tem de bom em alguém mau? O bom é a vontade de Deus, e o mal é o que se opõe à vontade de Deus. Talvez não aparente ser maligno e não se pareça a algo maligno e cheio de perversão, mas qualquer coisa que não seja a vontade de Deus é maligna. E a segunda metade do versículo 35, e o homem mau, do mau tesouro extrai, ele produz o mal. Por isso ele pode dizer coisas boas, mas no final, qual será a chave de tudo isso? A condição do coração. E o Messias veio para poder dar-nos um novo coração, um coração circuncisado. E sobre o que nos fala a circuncisão? A circuncisão é a morte da carne. A carne e a maldade caminham de mãos dadas, de modo que possamos viver e andar no Espírito. Esses indivíduos não eram assim. Versículo 36. Porque lhes digo que toda a palavra ociosa, essa palavra ociosa é a palavra argon. É uma palavra para preguiça. É uma palavra para o que não tem nenhum proveito. Se questione o seguinte: o que eu falo é de proveito para os outros? Essas palavras produzem resultados, boas obras, fatos produtivos nas pessoas? O que esses líderes disseram? Que o que o Messias fez pelo príncipe desse mundo e por demônios, isso é algo bom? Alguma coisa que produz algo positivo? Não,
porque eles estão mentindo. E eles sabem, ele sabe, ele conhece o que eles pensam. Ele fala aos seus corações, e seus corações são enganosos. Assim que lhes diz: digo a vocês que de toda a palavra ociosa que é pronunciada pelos homens, terão que dar conta. Ou seja, será levada a render contas. Quando? No dia do juízo. Isso é muito interessante porque, com muita frequência, hoje dentro da igreja e do cristianismo, ou em conferências, eles não querem falar muito sobre o juízo, sobre a condenação ou sobre o dia do juízo. Mas se vocês estão seguindo esses estudos, o Messias com frequência fala sobre o dia do juízo. E talvez mencionei em numerosas oportunidades que há uma estreita relação entre o dia do juízo e o estabelecimento do reino de Deus. Primeiro vem o juízo, e logo o resultado do juízo é o reino de Deus. Por isso, vejamos novamente no nosso texto. Porque digo a vocês que de toda a palavra ociosa que seja pronunciada pelos homens, eles terão que render contas sobre elas no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado. E por tuas palavras é ou será condenado. E de que palavras ele fala aqui? Será que dizemos coisas agradáveis, boas, espirituais? Não. Essa é uma referência ao Evangelho. Não. Se você confessa com tua boa intenção ao Senhor Jesus e crê no teu coração que Deus o levantou entre os mortos, por essas palavras será justificado. Mas se você nega isso, se não crê, se não confessa teu pecado, e que por sua morte e por sua ressurreição é perdoado. Se diz, não há isso, então será condenado. Simples assim. Você tem uma maravilhosa oportunidade, uma oportunidade para fazer o correto, para simplesmente dizer, eu confesso com minha boca e creio com meu coração que você morreu pelos pecados e se levantou entre os mortos em vitória, significando a vida vitoriosa que eu posso viver agora, produzindo bom fruto e a salvação eterna que terei no teu reino. Diga as palavras corretas. Terminou o nosso tempo. Até a próxima semana. Shalom. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.